O que você faria se descobrisse que um simples código na internet foi usado para selecionar pessoas no mundo inteiro e ninguém nunca assumiu a autoria? No dia 4 de janeiro de 2012, uma imagem apareceu em um fórum chamado 4chan. Ela foi postada por um usuário anônimo, sem explicação, sem contexto, sem histórico. A imagem continha apenas uma mensagem simples: Olá, estamos procurando indivíduos altamente inteligentes. Para encontrá-los, criamos um teste. Há uma mensagem oculta nesta imagem. Encontre-a e ela o conduzirá até nós. Esperamos conhecer os poucos que chegarem ao final. Boa sorte. 3301. Naquele momento, ninguém imaginava que aquela imagem daria início a um dos maiores mistérios da história da internet. No começo, quase ninguém levou a sério. O 4chan sempre foi um lugar caótico, cheio de trollagens, brincadeiras e desafios falsos. A maioria das pessoas simplesmente ignorou, mas algumas não. Algumas decidiram olhar com mais atenção. E foi aí que tudo começou. Ao abrir a imagem em um editor de texto, algo estranho apareceu. No final do arquivo, havia caracteres escondidos, entre eles, uma frase curiosa. Tiberius Cláudio César diz. Para quem entendia o mínimo de criptografia, aquilo não era uma frase aleatória. Era uma referência direta à cifra de César, um método antigo de criptografia usado desde o Império Romano. Não era um desafio difícil de resolver. Era um desafio inteligente. Ele não testava quem sabia decifrar. Testava quem sabia reconhecer o que precisava ser decifrado. Ao aplicar o deslocamento correto, a mensagem escondida revelou um link, e ao acessá-lo, surgia apenas uma imagem estranha. Um pato. A maioria achou que tinha chegado a um beco sem saída, e desistiu. Mas, mais uma vez, o que importava não estava à vista. Escondidas na imagem, duas palavras chamavam a atenção. Juntas, formavam o nome de um software pouco conhecido, usado para esconder dados dentro de imagens. Ao processar o arquivo corretamente, um novo link foi revelado. Ele levava a um subreddit oculto. A partir desse ponto, já não havia mais dúvidas. Aquilo não era um jogo comum. Cada etapa ficava mais técnica, mais específica, mais excludente. Era como se o desafio tivesse sido criado para eliminar o máximo de pessoas possível, e funcionou. Milhares começaram, pouquíssimos continuaram. No subreddit não havia instruções claras, apenas textos aparentemente sem sentido, e algumas imagens soltas. Mais uma vez, quem não sabia o que procurar, desistia. Ao analisar uma dessas imagens, uma nova mensagem apareceu. Ela dizia que, a partir daquele momento, todas as comunicações seriam criptografadas, e terminava com uma frase simples: a paciência é uma virtude. Outra imagem continha um aviso ainda mais direto. A chave sempre esteve diante dos seus olhos, e estava mesmo. Escondida na própria página, havia uma imagem quase invisível. Ao decodificá-la, surgiu o nome de um livro antigo. Esse livro se tornou a base para um novo tipo de criptografia. Uma cifra de livro, página, linha e palavra. Com isso, textos que antes pareciam aleatórios começaram a fazer sentido. E então veio a primeira grande virada. Um número de telefone foi revelado. Quem ligava ouvia apenas uma gravação automática, uma sequência de números e letras, nada mais. Mas quando esses dados eram decifrados, levavam de volta à imagem inicial. E foi aí que alguém percebeu algo estranho. A imagem original não era perfeitamente quadrada. Ela tinha uma diferença mínima de pixels. Ao multiplicar esses valores, surgia um novo número, que levava a uma página com uma cigarra e uma contagem regressiva. Nesse momento, a internet entrou em colapso. O mistério da cicada 3301 se espalhou. Fóruns, blogs, vídeos, redes sociais. Todo mundo queria participar. Quando a contagem chegou a 0, algo inesperado aconteceu. Coordenadas geográficas apareceram. 14 locais, espalhados por 5 países diferentes. As pessoas que moravam perto dessas coordenadas foram até lá e encontraram a mesma coisa. Um papel colado em um poste, ou em uma placa, ou em uma parede, com a imagem de uma cigarra e um código QR. Aquilo mudou tudo. O mistério não estava mais restrito à internet. Ele existia no mundo real. Cada QR Code levava a mais um poema criptografado, que, ao ser decifrado, apontava para um livro chamado Agripa,
Esse livro, por sua vez, levava a um endereço acessível apenas pela rede Tor, a chamada Deep Web. Lá, a mensagem era clara: queremos os melhores, não os seguidores. E também havia um aviso: quem compartilhasse demais seria excluído. Poucas pessoas chegaram até esse ponto. Essas pessoas receberam provas finais, questões de lógica, matemática e filosofia. E então silêncio. A cicada 3301 desapareceu por um tempo. Um ano depois ela voltou, com um novo enigma, muito parecido com o primeiro, mas ainda mais profundo. Mais livros, mais músicas criptografadas e mais símbolos antigos. Até que surgiu o Liber Primus, um livro parcialmente indecifrável, cheio de textos filosóficos sobre liberdade, privacidade e controle. A maioria das páginas nunca foi traduzida, e aos poucos as pistas pararam. Desde então, a cicada 3301 nunca mais apareceu de forma oficial. Quem estava por trás disso tudo? Agência de inteligência? Um grupo de hackers ou algo completamente diferente de tudo? Alguns dos poucos que afirmam ter chegado ao final dizem que foram convidados a trabalhar em projetos ligados à privacidade digital. Outros dizem que nunca mais ouviram nada. A verdade é que ninguém sabe ao certo. E talvez essa seja a parte mais perturbadora de todas, porque a cicada nunca prometeu respostas. Ela prometeu apenas uma coisa: separar aqueles que veem daqueles que apenas olham. E até hoje, esse mistério permanece sem solução completa. A essa altura, muitas pessoas já teriam parado de tentar entender, mas algumas não conseguiram, porque a cicada não era apenas um desafio técnico, ela mexia com algo mais profundo. Quem avançava começava a perceber um padrão. Nada ali era aleatório e nada estava fora do lugar. Cada imagem parecia ter sido colocada por um motivo. Cada palavra parecia escolhida com cuidado. Até os silêncios pareciam fazer parte do enigma. Com o tempo, alguns participantes relataram mudanças reais no comportamento, pessoas que passavam horas olhando códigos e que dormiam pouco, que pensavam no desafio mesmo longe do computador. Não era mais curiosidade. Era envolvimento psicológico. Resolver o próximo passo deixava de ser uma vitória e passava a ser uma necessidade. E isso levantou uma pergunta desconfortável. Será que o desafio estava testando apenas inteligência ou também resistência mental? Alguns afirmam que a verdadeira seleção não estava nos códigos, mas em quem conseguia parar. Outros dizem que quem chegou longe demais nunca mais falou sobre isso. Existem relatos de participantes que apagaram contas antigas e sumiram dos fóruns, e nunca mais comentaram publicamente sobre a cicada. Coincidência ou não, muitos deles desapareceram da internet logo após afirmarem que haviam sido escolhidos. Nenhuma prova concreta e nenhuma confirmação oficial, apenas silêncio. O Liber Primus permanece até hoje parcialmente indecifrado. Diversas páginas ainda desafiam criptógrafos profissionais, matemáticos e especialistas em linguagens antigas. E quanto mais o tempo passa, mais estranho tudo parece.